Sexto ano, tudo bom com vocês? Bom dia. Geografia. Vamos continuar o nosso texto do capítulo 7. Aliás, nós vamos encerrar o conteúdo do capítulo 7 agora, tá? Na videoaula passada, já fizemos a primeira parte do capítulo 7, agora nós vamos fazer a segunda parte do capítulo 7, ok? Vocês já estão com o livro de vocês na mão? Vamos lá? Capítulo 7, nós estamos estudando sobre o relevo, sobre os tipos de rocha, que o relevo, a formação do relevo são rochas, né? E vamos ver também sobre planaltos, né? A gente viu algumas coisas sobre os tipos de rocha. Nós também vimos as formas de relevos, nós vamos dar uma olhadinha hoje. Aquelas forças internas, né? Que mudam a crosta terrestre, que a gente viu sobre o vulcanismo, o tectonismo, que significa o movimento das placas tectônicas. E a gente também viu o intemperismo. Que nome esquisito, diferente, mas é isso, intemperismo. É o nome que a gente dá para esse conjunto, né, que está no livro de vocês, de processos, né, que causam o que? A decomposição das rochas. As rochas, a gente pensa, rocha, você vai ficar assim para sempre, não. Muita chuva, vento, né, e isso tudo pode mudar a estrutura de uma rocha. Então, quando a gente fala de intemperismo, é esse conjunto de processos, né, que causa essa decomposição das rochas da crosta, tá? Então, fomos até aí. São alguns conteúdos assim bem complexos, um pouco difíceis, então a gente vai só até o intemperismo. E nós vamos para a página 31 do livro de vocês, entender um pouco o que é erosão. Eu acho que todos vocês já ouviram em algum momento a palavra erosão, né? O que é erosão? Então, o que é erosão? É um conjunto de processos, né? Tudo é um conjunto de coisas que acontecem que causa o quê? A retirada, né? Retira, transporta e deposita em algum lugar sedimentos, pedacinhos de rocha, aquelas pedrinhas, aquelas coisas, né, de sedimentos. Então, erosão é isso. A erosão é esse processo que retira, né, transporta e deposita, ok? Os sedimentos, tá? De sedimentos de rochas, nós estamos falando rochas, nós estamos trabalhando a crosta terrestre, né, o relevo. Então a gente sabe que erosão é isso, é um processo que ocorre, tá bom? E retira, e transporta e deposita os sedimentos em um determinado local. Você sabe que quando às vezes a gente viaja nas estradas, às vezes a gente vê uns buracos assim no meio do mato, assim, tem uma foto aqui e vocês vão ver que alguns de vocês, se observaram em estrada, vocês já viram alguma coisa no processo de erosão no solo. Olha aqui, na página 31 de vocês, página 31, nós temos aqui uma figura, uma ilustração que é essa daqui, ó. Isso aqui é um processo de erosão. E muitas vezes quando a gente viaja, como eu já falei para vocês, pega estrada, geralmente a gente vê esse tipo de erosão nos terrenos, pelo meio dos caminhos, né, da estrada, a gente vê algumas vezes que acontece de ver isso, tá? Processo até natural que acontece, tá bom? Então, olha só, vamos prestar atenção aqui na erosão, que vocês já sabem que erosão é um processo que retira, transporta e deposita em algum lugar esses sedimentos, esses pedacinhos de sedimentos de rocha, de fragmentos, né? Então vamos lá. A primeira erosão que o livro de vocês trazem aí é a erosão pluvial. Pluvial, tá? A erosão pluvial, ela é causada pela água da chuva. Então aqui no livro de vocês tá mostrando o seguinte: a chuva vem, aquela chuva forte, né? E de repente é uma área que não tem a cobertura vegetal natural, tá? Não tem água. Aí o que acontece? A água vai batendo nesse solo, tá explicando aqui no livro, tá? É um solo desprotegido de vegetação, porque é um solo que houve queimada, é um solo que houve desmatamento, é um morro que era todo, como se diz,
beira de morro, né, que todo cheio de vegetação, aí a pessoa foi lá, fez uma queimada, derrubou, aí vem a chuva. Aquele solo não tem essa proteção mais, a cobertura é vegetal, tá? Então, aí vem a água da chuva e bate nessa superfície, nessa terra que não tem mais a vegetação, tá? E aí o que acontece? Essa água, ela corre, né? Não tem a proteção da grama, não tem a proteção das matas, então a água bate ali naquele solo que não tem proteção vegetal, né? E aí vai correndo pela superfície e vai carregando aquela terra, vai carregando, né? Aquela superfície que não tem mais a proteção vegetal, tá? E aí vai formando esses buracos, ok? Vai formando esses buracos, tá? Então essa é a erosão pluvial. Quando a gente fala na palavra pluvial, a gente está falando de chuva, ok? De chuva. Então vocês prestem atenção nessa página 31 e a página 32, que depois eu quero que vocês leiam, tá? É importante o que eu explicar aqui, vocês dão uma lida depois, tá? Eu vou falar as páginas, já começamos com a página 31 e 32, tá? Então depois dá uma lida nela, falando sobre a erosão. Que a erosão, ela tem vários tipos de erosão. Então nós estamos falando sobre a erosão da chuva, que vem, bate no solo, o solo não tem mais aquela cobertura vegetal, então vai arrastando aqueles sedimentos de terra, de pedra e vai escavando a chuva, né? Nós também temos a erosão fluvial, tá? A erosão fluvial decorre da ação da água dos rios. Então, pluvial, chuva. Fluvial com F é de rios, tá? Aquelas águas de rios correntes, tá bom? Então, assim, essa erosão fluvial, então, ela é causada pela ação dos rios, que ao se deslocarem, né, tá aqui falando, retira os sedimentos de seu leito e transportando-os para outras margens. Sabe quando o rio enche? Geralmente tem a cheia dos rios, aí tem época que o rio tá bem baixinho, então durante aquela cheia que a correnteza tá forte, então o que acontece no leito dos rios, na beirada dos rios, assim, aquela água do rio, ela vai preencher e vai, como a água do rio é corrente, ela vai levando todo aquele sedimento, toda aquela areia, aquela terra que tem na beirada dos rios, né? E vai levando, e vai embora, isso vai parar em algum lugar, em alguma outra margem, tá? Aí quando a baixa do rio, aí dá pra ver, né? Aquelas valas que ficam, que o rio deixou, que o rio fez. Então, a erosão fluvial é causado pelas águas do rio, tá? O rio que vai aumentando, o rio que tem dia que tá muito vento, então a correnteza do rio aumenta muito, e aí o rio bate nas beiradas assim e vai levando aqueles sedimentos, aqueles restinhos de pedras que tem ali na beirada, tá? E é lógico que o rio vai parar em algum lugar isso, ok? Olha só um exemplo. Isso aqui, ó, é um exemplo, tá bom? De erosão fluvial. Isso aqui provavelmente um rio com a correnteza muito forte durante uma tempestade, eles carregam tudo, né, que tá pela beirada. Aí acontece isso daqui, tá bom? Olha só, vamos para a página 32, tá? Todas as erosões que eu estou explicando aqui tem fotos, isso que é legal, tá aqui no livro de vocês. Tem também a chamada erosão marítima, olha só, tudo tem foto. A erosão marítima, o que é? Quando a gente fala de marítima, a gente está lembrando de mar. Então a erosão marítima, ela é provocada pelas ondas do mar, tá? E das marés. E pode promover tanto a acumulação de sedimentos, tá? Quanto o desgaste das rochas. Então assim, vocês sabem como que funciona a água do mar, né? O mar tem cheio de ondas. E aquelas ondas acabam batendo aonde? Na areia, tá? Sempre. Só que é o seguinte, quando você acompanha uma praia, areia, tem aquela, só que tem sempre uns pontos da praia que tem as rochas e as ondas batem ali normalmente. Então o que acontece? As ondas, quando elas chegam na praia, vocês já viram o movimento das ondas? Elas chegam e de repente elas recuam. E nisso elas vão carregando a areia, vão carregando aqueles sedimentos, aqueles fragmentos, tá bom? Elas fazem esse processo de erosão marinha, tá? Só que uma outra coisa interessante que ela faz, vocês têm que lembrar o seguinte, que a praia não é totalmente praia, sempre tem a parte que tem o morro e tem as rochas. E ali as ondas batem, o tempo inteiro vai batendo. E conforme as ondas vão batendo naquelas rochas, vai desgastando a rocha e vai provocando uma certa erosão também, tá? Aí aqui, ó, é um exemplo de erosão marinha, tá?
Isso aqui é coisa de muitos e muitos anos. A água vai batendo, vai batendo, vai batendo. Aí vai quebrando a rocha, vai corroendo a rocha, assim, né? Vai tirando os pedaços. Isso é com o passar de muitos e muitos anos. Então vai criando esse tipo de formação aí de erosão marinha que vocês estão vendo aqui, ó, na primeira figura, tá? Nós também temos a tal da erosão eólica. Eólica tem a ver com os ventos. Hoje em dia existe energia eólica, tá? Tem até usinas de energia eólica, geralmente na região nordeste, onde é uma região que venta muito e venta todo dia praticamente. Então lá, quem já viajou para o nordeste, em algumas estradas, principalmente quando você vai para Pernambuco, nas estradas você vê aqueles cataventos que você vê assim no livro, né? Você não imagina o tamanho daquilo, aquilo é uma coisa gigantesca. Aquele catavento, tem aquela torre e lá em cima aquelas 3 hélices assim de catavento, são usinas eólicas que o vento faz girar e aquilo produz energia, tá? Que é uma energia limpa, por sinal, tá bom? Então essa erosão eólica é decorrente da ação dos ventos, tá? Você pensa em regiões que tem rochas, e aí tem aquelas ventania forte que bate naquela rocha e também vai carregando as coisas, tá? Vai causando esse transporte de sedimentos, o desgaste das rochas, e tudo que o vento carrega de um certo lugar, esses fragmentos, areia, terra, isso tudo vai parar em algum lugar. Aí vai parando, vai se acomodando, vai parando, vai se acomodando, vai parando, vai se acomodando ali, né? Até que acaba formando um monte e uma nova rocha, tá? Olha só, esse processo também de erosão eólica é um processo que ocorre muito na formação de dunas. Não sei se alguém de vocês já visitou dunas. Aqui no Brasil nós temos umas dunas, sim, tem em Florianópolis. Você vai visitar as dunas lá porque é uma área turística. Então você vê, as dunas não é assim uma coisa retinha. Ela faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, né? E quando acontece os ventos, que é uma coisa normal, o vento vai mudando, o vento vai desmanchando a formação das dunas e vai formando outras formações. Tipo assim, você vai e visita umas dunas, tipo assim, essas lá de Florianópolis, que é bem bonito lá. Uma semana depois você vai lá de novo e fala, nossa, como tá diferente, porque venta, e o vento vai carregando aquela areia, vai carregando aqueles sedimentos e vai formando outras dunas, tá? Então a erosão eólica é causada pela ação dos ventos, que ele desgasta, ele transporta, né, e deposita esses sedimentos em algum lugar. Processo que acontece muito, né, nos desertos, nas dunas. Nós também temos aqui uma erosão chamada erosão antrópica. Erosão antrópica. Agora vocês podem ter perguntado para mim uma coisa. Ué, como que vamos voltar para a erosão eólica? Como é que vai desgastar uma rocha? Aqui tem rocha, rochas que são feitas de areia, de sedimentos muito finos, e o vento bate ali e vai tirando os pedacinhos, vai tirando, e aquela rocha vai ficando transformada, como se estivesse sendo desenhada pelo vento. Olha só aqui, ó, tá vendo? Erosão eólica, antes da gente entrar na próxima explicação, tá? É lógico que se é uma rocha de minério duro, fica mais complicado, né? O vento não vai, né? Tipo assim, o vento vai bater na rocha, né? Mas não vai decompor a rocha. Essas rochas que o vento bate e ela vai fragmentando, são essas rochas, né? Que tem sedimentos mais finos, né? Que é fácil de se quebrar, fácil de sedimentar, tá bom? Erosão antrópica. Vamos lá. Causada pela ação do ser humano, a erosão antrópica é causada pelo ser humano. O uso impróprio e inadequado do solo intensificam esses processos de erosão, tá? Podendo ocasionar desastres ambientais como desmoronamento de encostas, de morros ocupados, além de reduzir a fertilidade do solo. Então, quando o ser humano usa muito solo, usa muito produtos químicos numa plantação, o solo vai se desgastando e ele vai se abrindo, fazendo processo de erosão. E outra coisa que acontece também, isso que é causado pelos homens, isso aqui, ó, o uso impróprio, né?
E quando acontece aqueles desastres de deslizamento de terras nas encostas do morro, é porque as pessoas vão para perto dos morros, desmata tudo e começa a construir casas, certo? Então, com o passar do tempo, aquele solo vai cedendo, tá? Então, acontece, tá? Essa erosão antrópica. Isso a gente já viu, você já deve ter visto em reportagens assim, em Rio de Janeiro, que o barranco desceu. Por quê? Porque as pessoas fazem as favelas todas no morro, completamente de maneira desordenada. O morro é para ser morro, o morro é para ser aquela vegetação. Foram lá, arrancaram toda a vegetação, né? Toda a cobertura vegetal, e isso também pode causar, tá, uma erosão. Se você pega uma construção, faz uma construção na encosta de um morro, ok? E aí pode haver, né, com certeza, uma erosão. Então tá aqui, erosão antrópica é causada pelo ser humano. É o uso impróprio e a ocupação inadequada do solo, tá? Pode acontecer esse processo de erosão, tá bom? Desmoronamento de encostas de morros, além de reduzir a fertilidade do solo. Aqui a gente tem até um exemplo aqui, ó, de desmoronamento. Tá? Isso aqui deve ter sido bem desmatado, aí eles gramaram, fizeram a casa, né? E aí com o tempo acabou cedendo, ok? Então nós temos esses tipos de erosão, tá? Página 31 e 32 nós estudamos, ok? 31 e 32. Agora vamos lá para a página... Vira as páginas do livro de vocês. A página 36. Página 36, formas de relevo. Olha só, vocês estão vendo um desenho aí? Que interessante. Esse livro está cheio de ilustração. Olha só, que interessante. Aqui, ó. Aqui tá todos os tipos de relevo. Todos os tipos de relevo. Vamos acompanhar aí o desenho? Olha só. Montanha é a parte mais alta da crosta terrestre, né? Já está acima do subsolo. E tem montanhas também dentro do oceano, tá? Aí nós temos uma área de depressão, que assim, é uma área que tem uma parte plana, aí faz um buraco assim, aí tem a outra parte lá do outro lado. Então, essa parte baixada, rebaixada, é depressão. A área de planalto é uma área um pouco mais alta, tá? Plana, e a planície é totalmente planinha e reta, tá? Tem um desenho aí que tá mostrando para vocês. Então, assim... Quando a gente fala em relevo, existe o relevo continental, o relevo que existe no continente, onde a gente vive. E existe o relevo submarino, o relevo submarino no fundo dos oceanos. Então nós temos aí a página 36 e a página 37, com todas as ilustrações para vocês estarem olhando aí na casa de vocês também. Então, existem dois tipos de relevo no mundo, tá? Principais. É o relevo continental e o relevo submarino, ok? Relevo continental é aquele que está aqui, no solo, onde a gente está, ok? E o relevo submarino é o relevo do fundo do mar, lá do fundo do oceano. Que interessante, né? Do fundo do oceano tem relevo. Se vocês forem estudar, no fundo do oceano tem cadeias de montanha. No fundo do oceano tem umas fossas assim, ó. Certo? Então, tipo uma depressão. Então vamos lá. O relevo continental, o que a gente estuda e a gente conhece. Planaltos, tá? São as partes do relevo, apresentam feições variadas, como serras e chapadas. Então, onde tem serras, que é um pouco mais baixo, chapada geralmente é assim, ó. Não é uma serra, ela é mais reta aqui na base. Então, isso é uma chapada, tá? Então, exemplos de planaltos, né, são as serras, são as chapadas, ok? Quando o relevo é mais elevado, aí ele plana lá em cima, tá bom? Então, nós temos os planaltos. Quando a gente fala em planícies, são a parte totalmente plana. Planície, tudo que é planinho. E eu vou te falar uma coisa, a cidade de Três Lagoas. A cidade de Três Lagoas é uma cidade de planície, porque não tem subida, não tem descida. A cidade é totalmente plana, área de planície. E Campo Grande? Campo Grande é tudo retinho, tudo plano. Não, Campo Grande tem cada subida, aí tem uns planos, aí tem umas descidas. Área de planalto aqui em Campo Grande, tá bom? Então vamos lá. Então a planície são superfícies planas, tá bom? Planas. E nós temos as depressões, que são as áreas mais baixas do que aquelas que nos rodeiam, tá? Então são áreas de depressão. Áreas de depressão, você está num planalto assim e de repente você encontra uma área funda assim. É uma depressão, tá? Tem as bordas mais altas, aí tem, né, a parte mais baixa. É uma depressão. Montanhas, você já sabe as cadeias de montanhas que existem no mundo inteiro, cadeias de montanhas, tá bom?
Então são os tipos de relevo que existem nos continentes do mundo todo, ok? Aqui nós temos uma foto de a Serra da Mantiqueira, né, aqui em São Paulo e Minas Gerais, tem a foto do Pão de Açúcar, ok? Então nós temos uns exemplos aqui de montanhas, um exemplo de planaltos, ok? Planalto sempre é mais baixo, quando você fala em montanhas é algo bem mais alto. Então planaltos não é um relevo plano, é um relevo que tem altos e baixos, tá bom? As depressões também são as áreas mais baixas que as normais, que tá aqui no desenho. O desenho aqui de cima tá mostrando certinho como que é uma depressão, como que é um planalto, como que é uma planície e como que é a montanha. Na página 37, 36 e 37, não esqueça essas páginas, nós temos o relevo submarino. Olha que interessante esse bloco diagrama, lembra que a gente estudou bloco diagrama? Olha só, mostrando o fundo do mar. Olha aqui, que legal isso aqui, ó. Vocês estão olhando aí no livro de vocês? Aqui tá os tipos de relevo do fundo do mar. Plataforma continental, tá? Então a plataforma continental é a porção do relevo oceânico que inicia na costa e segue de maneira suave até alcançar a profundidade. Então, a plataforma continental do relevo submarino, ela começa na praia, onde você pisa, aí você vai andando, chega uma hora que não dá mais pé, né? Mas ainda não é tão fundo, ok? Então essa parte toda é chamado de plataforma continental. É aquela plataforma, aquele plano, que ele vai indo, porque o mar vai afundando, né? Tá bom? Não é que a plataforma continental começa na praia e vai só onde o seu pé der. Depois não é mais plataforma, não. Essa plataforma continental, olha só, a profundidade dela é até 200 metros. Então começa na praia, aí ela começa a afundar. Já pensou? 200 metros a ela, aí sim, ela deixa de ser plataforma continental. Aí ela passa a ser talude continental, ok? O talude continental é a região de inclinação acentuada que vem logo após a plataforma. Terminou a plataforma, tem uma parte mais funda assim, é o talude continental, tá? E se estende até o próximo tipo de relevo, que é a planície abissal. Então, se a gente for pensar nesse desenho do fundo do mar, parece uma escada. Que coisa inteira, com um buraco. Com um buraco, olha só. Plataforma continental, lá da beira da praia até 200 metros. Aí começa, aí tem uma descida assim, tem o talude continental, que já é, né, bem mais fundo. Depois do talude continental, nós temos o que? A planície, a parte mais extensa, mais plana de dentro do oceano, ok? A planície. A profundidade da planície, olha só, mais ou menos, pode alcançar até 4.000 metros de profundidade. O fundo do mar pode alcançar e alcança em alguns lugares 4.000 metros de profundidade, ok? Essa é a planície abissal que a gente fala, que estão falando do fundo do mar, tá? E aí tem as fossas oceânicas. As fossas oceânicas são as zonas mais profundas que existem lá dentro do oceano. Essas fossas oceânicas é uma fossa mesmo, é tipo uma fossa. Então nós temos a plataforma continental, vem lá da praia, aí ela vem até 200 metros, aí aqui vem o que? O talude, tá? Essa parte aqui, o talude, e a planície vem logo aqui embaixo, aí a planície vai embora. Só que entre esses relevos existe uma fossa funda, tá? Que é as fossas oceânicas, ok? E outra coisa que também encontramos no fundo do mar são as cordilheiras oceânicas, são as cadeias de montanhas que existem lá no fundo do oceano. Vocês viram que interessante? Então nós temos a plataforma continental, vem lá da beira da praia até 200 metros, aí tem o talude continental, que é uma parte mais funda, aí vem a planície, mais funda ainda. E a planície pode chegar até 4.000 metros de profundidade, aí vem aquela planície, longa, extensa, né? Aí encontramos também as montanhas, as cordilheiras. Cordilheiras, quando a gente fala em cordilheiras, são montanhas, tá? Cadeias de montanhas, as cordilheiras oceânicas. E as fossas oceânicas, que tem um exemplo aqui de uma fossa oceânica, que é um buraco que tem no fundo do oceano, tá? Certo? Estudamos relevo continental, relevo submarino, ok? E estamos assim praticamente, né, encerrando aqui o livro de vocês, ok?
e já em seguida vai vir as atividades de vocês. Nós vamos vir só até aqui, porque tem coisas que eu gostaria de explicar para vocês, né? Pessoalmente, mas ainda, se Deus quiser, não demora muito, a gente volta às aulas, mas enquanto isso vamos estudar em casa, é muito importante, tá bom? Então nós vamos até aí estudando o capítulo 7, beleza? Até a próxima aula e façam as atividades, tá bom? Tchau, beijos!